Você já se perguntou por que, nos momentos em que você mais se sente próximo de Deus, uma força invisível parece despertar dentro de você? Por que justo quando você está orando, meditando ou buscando crescimento espiritual, surgem pensamentos e desejos que parecem vir do nada? Se você já viveu essa experiência, se já se sentiu confuso ou até culpado por isso, quero que você saiba de uma coisa: você não está sozinho e definitivamente não está louco. O que você está experimentando não é fraqueza moral, não é falta de fé, e muito menos é sinal de que você não é digno da presença divina. Na verdade, o que vou revelar hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga essa batalha interna. E se eu te dissesse que esses momentos de intensa luta não são coincidência, mas sim a prova mais clara de que você carrega algo especial? E se essa resistência que você sente for, na verdade, um sinal de que você foi escolhido para um propósito maior? Existe uma guerra acontecendo no mundo espiritual e você está no centro dela. Não por acaso, não por azar, mas porque há algo em você que incomoda as trevas. Há uma luz dentro de você que precisa ser protegida, um chamado que precisa ser preservado. Ignorar essa realidade pode te manter preso em ciclos de culpa e vergonha que só te afastam do seu verdadeiro propósito. Mas entender o que realmente está acontecendo, isso pode te libertar de uma vez por todas e te conectar com o guerreiro espiritual que você nasceu para ser. Hoje, você vai descobrir os 5 sinais que revelam quando você está enfrentando uma batalha espiritual direcionada, como reconhecer as estratégias do inimigo contra sua alma e, principalmente, como vencer essa guerra de uma vez por todas. Se isso está tocando seu coração, se você sente que precisa ouvir essa mensagem, se inscreva no canal agora. Essa jornada de libertação e autoconhecimento está apenas começando, e eu quero caminhar ao seu lado. Vamos começar revelando o primeiro sinal que poucos conseguem identificar. Sinal 1. O timing perfeito dos ataques. O primeiro sinal de que você está enfrentando uma batalha espiritual está no timing, e ele é incrivelmente preciso. Já reparou como esses impulsos, pensamentos e desejos indesejados sempre aparecem nos momentos mais inoportunos? Você está em oração, em adoração profunda, com o coração entregue e alinhado com o céu, e de repente, uma onda de pensamentos sexuais, imagens do passado, memórias antigas ou desejos incontroláveis invade sua mente. Você está jejuando, consagrando sua alma, buscando purificação espiritual. E é exatamente nesse momento que os desejos carnais se tornam mais intensos, quase como se tivessem vida própria. Isso não é coincidência, isso é tática. É uma engenharia espiritual invertida. Pense como quando você começa a fazer uma faxina em casa. Nos primeiros minutos, parece tudo sob controle, mas conforme você se aprofunda, a sujeira escondida nos cantos começa a aparecer. Poeira, teias de aranha, coisas que estavam camufladas. Na vida espiritual acontece o mesmo. Quando você começa a purificar seu interior, tudo o que estava adormecido ou escondido começa a emergir. É como se sua luz incomodasse o que estava oculto, mas não para por aí. O inimigo é estratégico. Ele não desperdiça munição com quem já está perdido, com quem já vive longe de Deus. Ele direciona suas armas mais eficazes contra quem representa uma verdadeira ameaça ao seu domínio. E se você está buscando a Deus, crescendo espiritualmente, se aprofundando em sua jornada de autoconhecimento e propósito, você é uma ameaça real ao reino das trevas. É por isso que os ataques vêm com mais força exatamente quando você decide mudar. Quando você diz, agora vai. Quando você faz votos, quando inicia uma nova fase espiritual. É aí que a resistência aumenta.
porque você está rompendo correntes invisíveis, atravessando territórios espirituais que o inimigo considerava dele por direito. E há ainda outro ponto importante. Certas revelações espirituais só podem ser acessadas por aqueles que estão em um estado elevado de pureza. É como se fosse uma frequência celestial, uma estação de rádio divina, que só pode ser sintonizada por corações e mentes alinhados com o céu. E o inimigo sabe disso. Ele sabe que se não conseguir te parar, ao menos pode tentar te distrair. Se não puder te derrotar, tentará te impedir de avançar. E qual é a distração mais eficaz? A que apela diretamente à sua carne, à sua humanidade, à sua história pessoal, como o desejo sexual, porque ele sabe que essa distração é poderosa, que mexe com suas emoções, sua biologia, suas memórias, sua autoestima. Ele usa isso para fazer você se sentir indigno, sujo, confuso, desconectado. Tudo isso no exato momento em que você estava prestes a romper espiritualmente. Você já viveu algo assim? Já sentiu essa coincidência suspeita entre momentos de busca espiritual intensa e tentações súbitas e fortes? Já percebeu que quanto mais você se aproxima de Deus, mais estranhos e intensos se tornam os ataques? Se sim, isso é um sinal claro de que há algo maior em jogo. E mais do que isso, é prova de que você está indo na direção certa. Os ataques se intensificam não porque você está fraco, mas porque você está ficando espiritualmente forte. Compartilhe nos comentários se você reconhece esse padrão na sua vida. Sua história pode confirmar para alguém que ele não está sozinho nessa luta, e isso por si só já é uma forma de vencer. Sinal 2. A precisão cirúrgica do ataque. O segundo sinal de que você está em uma verdadeira batalha espiritual é a precisão quase cirúrgica dos ataques que enfrenta. Eles não são aleatórios, não são genéricos, não vêm com a aparência de uma tentação qualquer. São ataques moldados com detalhes assustadores, como se alguém tivesse estudado você durante anos e agora soubesse exatamente onde tocar para provocar dor, confusão e desânimo. Não se trata de simples desejos. É algo mais sutil e mais profundo. O que te afeta não é apenas a tentação em si, mas o que ela ativa dentro de você. Ela desperta sentimentos enterrados, memórias antigas, necessidades não resolvidas. É como se houvesse um dedo invisível tocando em cicatrizes que nunca fecharam direito. Marcos era um jovem líder em sua comunidade, admirado por muitos. Tinha sede de Deus e uma disposição rara para servir, mas em silêncio lutava contra uma solidão profunda, consequência de uma infância marcada por abandono e rejeição paterna. Ele nunca falava disso, nem mesmo em oração. Tinha enterrado isso tão fundo que acreditava que já não o afetava. Mas os ataques começaram a vir com uma precisão estranha. Não era qualquer tentação, era sempre algo relacionado à aprovação, à necessidade de ser visto, de ser desejado. Perfis nas redes sociais, olhares que cruzavam seu caminho, palavras que mexiam com sua vaidade e ego. Tudo parecia ser desenhado sob medida para acordar nele. Aquele garoto que só queria ser abraçado, reconhecido, amado. Esses desejos não eram meros impulsos biológicos. Havia algo inteligente por trás deles, como se um arquiteto do mal tivesse desenhado cada detalhe daquele ataque. E de fato, é isso que acontece. Existe uma inteligência espiritual que trabalha nas sombras. Um tipo de engenharia emocional que estuda cada um de nós, nossas histórias, traumas, medos, feridas, carências. É como se um inimigo silencioso mantivesse um dossiê completo sobre sua alma. Pense em você como um castelo antigo, cercado por muralhas. Por fora parece forte, mas por dentro existem rachaduras ocultas, portas mal fechadas, janelas vulneráveis. O inimigo
paciente e observador, passou anos mapeando sua estrutura. Ele não desperdiça energia atacando os muros mais altos. Ele vai direto naquele ponto frágil que só você conhece. Aquela memória que ainda dói. Aquele erro que você ainda não perdoou em si mesmo. Aquela área da sua alma onde a luz ainda não entrou completamente. Mas por trás dessa precisão, existe uma verdade poderosa que o inimigo quer esconder. Você só está sendo atacado com tanta intensidade porque é uma ameaça real. Ninguém investe tempo e estratégia para derrubar um inimigo inofensivo. Ninguém monta uma operação elaborada para derrotar alguém que não representa perigo. O fato de você ser atacado com tamanha especificidade é por si só uma evidência de que existe algo precioso em você. Algo que o céu valoriza e o inferno teme. Você carrega dons que podem romper cadeias. Seu chamado não é pequeno. Sua presença carrega autoridade. Suas palavras podem curar, restaurar, libertar. E é por isso que o inimigo não tenta apenas te desviar. Ele tenta te neutralizar. E a maneira mais eficaz de neutralizar um guerreiro espiritual não é destruí-lo externamente, é convencê-lo internamente de que ele não é digno da batalha, que ele não é puro o suficiente, forte o suficiente, santo o suficiente. Ele planta pensamentos como: você não pode continuar nessa caminhada, você é um fracasso, você é hipócrita, Deus não pode usar alguém como você. Esses ataques, por mais dolorosos que sejam, revelam algo grandioso. Você é alvo porque carrega algo eterno. Há uma unção sobre sua vida que não pode ser apagada, apenas adormecida, se você permitir. Mas agora que você entende a estratégia, também pode escolher não ceder, porque reconhecer o padrão é o primeiro passo para quebrá-lo. E quando você entende a raiz da tentação, ela perde o poder de te dominar. Sinal 3. O isolamento e a vergonha. O terceiro sinal de que você está enfrentando uma batalha espiritual intensa é a forma como esses ataques sempre vêm acompanhados de uma inclinação profunda ao isolamento e à vergonha. Eles não se manifestam apenas como tentações ou pensamentos indesejados. Eles vêm com um peso emocional que tenta convencer você de que não é digno de estar entre os filhos de Deus. É um sentimento sutil, mas corrosivo. Primeiro, surgem os pensamentos. Se as pessoas soubessem o que você pensa, se afastariam. Você está sujo. Você é um hipócrita por liderar, cantar, pregar ou orar e ainda lutar com isso. Essas mentiras vão se acumulando como uma névoa, obscurecendo a verdade de quem você realmente é em Cristo. O resultado? Você começa a se esconder, a evitar conversas profundas, a recuar dos ambientes espirituais. Você se desconecta das pessoas que poderiam te apoiar e começa a viver uma versão editada de si mesmo, aquela que sorri por fora, mas trava batalhas silenciosas por dentro. A comunhão deixa de ser um refúgio e se transforma em um risco. Você sente que se alguém descobrir, tudo desmorona. Mas aqui está uma armadilha. O isolamento não é apenas uma consequência, é o objetivo do inimigo. Porque um coração isolado é um coração mais vulnerável. Quando você se afasta da comunhão, você perde acesso a uma das maiores fontes de cura e fortalecimento. A partilha sincera, o encorajamento mútuo, a intercessão dos irmãos. A Bíblia é clara. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Eclesiastes 4, 9 e 10. Quando você está sozinho, quem vai te levantar? Quem vai orar com você, te lembrar da verdade, te ajudar a enxergar com os olhos da fé? O isolamento alimenta o ciclo da vergonha. E a vergonha, por sua vez, aprofunda o isolamento. É um círculo vicioso que precisa ser rompido com intencionalidade. Não é fraqueza pedir ajuda, não é hipocrisia admitir lutas. É sabedoria, é maturidade espiritual.
É uma declaração de guerra contra a estratégia que tenta te calar e te manter aprisionado. A verdade é que muitos dos maiores homens e mulheres usados por Deus enfrentaram lutas internas. A diferença está em como lidaram com elas. Ao invés de se esconderem, abriram espaço para a cura através da vulnerabilidade e da comunhão. Você já sentiu esse impulso de se esconder? Já percebeu como a vergonha tenta te convencer de que você está sozinho nessa luta? Compartilhe nos comentários se isso ressoou com você. Sua experiência pode ser a chave para libertar outros também. Sinal 4. A interferência na intimidade com Deus. O quarto sinal da batalha espiritual é a interferência direta e persistente na sua intimidade com Deus. Não se trata apenas de dificuldade em orar ou de um dia mais disperso, é algo mais profundo, mais específico, mais intencional. Imagine o seguinte cenário: você decide buscar a Deus com mais intensidade, acorda mais cedo, separa um tempo só para Ele, começa com oração, mas de repente sua mente começa a vagar. Pensamentos aleatórios surgem, imagens indesejadas invadem sua imaginação. Você tenta retomar o foco, mas cada tentativa parece ser acompanhada por mais confusão. A Bíblia está aberta, mas as palavras parecem distantes. É como se houvesse um véu entre você e o que antes era tão nítido. Essa resistência espiritual não é apenas fruto do cansaço ou da rotina. É um ataque estratégico. Uma espécie de ruído espiritual que tenta embaralhar sua frequência de sintonia com o divino. É como tentar sintonizar uma estação de rádio cheia de interferência. Você sabe que há uma mensagem ali, mas não consegue decifrá-la com clareza. Essa interferência geralmente se intensifica logo após momentos de tentação, quedas ou pensamentos impuros. E isso não é coincidência. Existe uma conexão espiritual entre pureza e percepção. A mente limpa e o coração quebrantado formam a antena perfeita para captar os sinais do céu. Mas quando há sujeira espiritual acumulada, mesmo que em pensamentos, o canal se congestiona. Já reparou como logo depois de uma falha moral, ou mesmo de uma simples distração recorrente, orar se torna mais difícil? A vergonha sutil se instala. A acusação silenciosa sussurra que você não está mais apto para se apresentar diante de Deus. O desejo de buscar a presença divina ainda está lá, mas o sentimento de indignidade cria um bloqueio quase físico. É exatamente isso que o inimigo quer. Ele sabe que não pode cortar seu acesso a Deus, mas pode tentar distorcer sua percepção. Pode tentar convencer você de que Deus está longe, quando na verdade ele continua tão perto quanto antes. Só que agora, sua mente está nublada. E há algo ainda mais estratégico por trás disso. Sua intimidade com Deus é a fonte da sua direção, da sua clareza espiritual, do discernimento que guia suas decisões e do poder que sustenta o seu chamado. Ao desconectar você dessa fonte, o inimigo não apenas te enfraquece, ele te desorienta. Pense em quantas vezes você se viu paralisado, inseguro, sem saber qual direção tomar, justamente porque não conseguia ouvir com clareza a voz do Espírito. Quantas decisões foram adiadas, quantas oportunidades foram perdidas, quantas orações deixaram de ser feitas. Tudo porque você sentia que Deus estava distante, quando na verdade era apenas a frequência espiritual que estava contaminada. É importante lembrar: intimidade com Deus não é conquistada por mérito, mas preservada por sensibilidade. E essa sensibilidade espiritual é afetada diretamente pela forma como lidamos com os ataques mentais, emocionais e espirituais. Você não precisa ser perfeito para buscar a Deus, mas precisa ser intencional em manter o canal limpo. Lutar pela pureza da mente e do coração não é apenas uma questão de santidade, é uma questão de sobrevivência espiritual, porque é na presença de Deus que você encontra a resposta, a direção, a cura e a autoridade para continuar.
E se você está se conectando com esses sinais e quer entender ainda mais profundamente o seu chamado, no meu livro digital, O Chamado dos Escolhidos, eu exploro isso em detalhes. É um guia para te ajudar nessa jornada espiritual, com insights e estratégias práticas. Baixe agora mesmo pelo link na descrição ou no comentário fixado. Vamos continuar agora com o próximo sinal. Sinal 5. A intensificação antes de grandes avanços. O quinto sinal é um dos mais nítidos para quem está atento à dinâmica da batalha espiritual. A intensificação repentina e agressiva dos ataques justamente antes de um avanço significativo em sua vida espiritual, emocional ou ministerial. É quase como se houvesse um padrão invisível, mas repetitivo. Sempre que você está prestes a cruzar um limiar importante, a resistência se multiplica. Esse sinal pode se manifestar de várias formas. Pode ser por meio de tentações mais fortes, distrações constantes, desânimo inexplicável, dúvidas sobre sua identidade espiritual ou uma sensação de confusão profunda. De repente, o que estava claro se torna nebuloso, e o que era uma decisão firme começa a aparecer um risco inseguro. O cenário espiritual parece ficar mais denso, como se você estivesse caminhando contra o vento. E isso não é acaso, é estratégia. O inimigo não intensifica sua ofensiva à toa. Ele tem percepção espiritual. Ele discerne movimentações no mundo invisível. Quando algo grande está prestes a acontecer na sua vida, uma libertação, uma promoção espiritual, uma cura emocional, uma restauração de identidade ou até mesmo o início de um novo nível de propósito, ele entra em estado de alerta. E nesse estado, sua prioridade é impedir que você avance. O mecanismo é simples, mas eficaz. Se ele conseguir gerar confusão emocional, ele paralisa seu discernimento. Se ele conseguir gerar culpa, ele reduz sua ousadia. Se ele conseguir colocar medo, ele trava sua ação. Ele sabe que você carrega dentro de si um potencial que, se plenamente ativado, pode causar impactos eternos. E ele vai usar tudo o que puder, pensamentos, memórias, acusações, distrações, para tentar fazer você recuar. Esses ataques não são genéricos. Eles são adaptados exatamente ao estágio em que você se encontra. Quando você está prestes a sair da estagnação, ele intensifica o cansaço. Quando você está prestes a romper com um padrão tóxico, ele reacende antigos desejos. Quando você está prestes a mergulhar em intimidade com Deus, ele lança culpa. Quando você se posiciona para obedecer a um chamado, ele faz você duvidar de sua capacidade. Tudo é milimetricamente calculado para impedir que você atravesse o portal que te levará a um novo nível. Mas existe uma verdade espiritual que precisa ser lembrada. A intensidade da batalha é muitas vezes proporcional ao valor do território que está prestes a ser conquistado. Quanto mais feroz a oposição, mais significativa a vitória. Isso não significa que você está falhando. Pelo contrário, pode ser exatamente o sinal de que você está no centro da vontade de Deus. Uma das maiores armadilhas espirituais nesse momento é a ideia de que você precisa esperar a luta passar para avançar. Não. Em muitos casos, é o avanço que faz a luta se manifestar. Não é a calmaria que confirma o acerto do caminho, mas sim a resistência. Quando você caminha rumo ao seu propósito, você inevitavelmente esbarra em forças que se opõem a ele. E aqui está o ponto essencial. Deus não espera que você esteja perfeito para cumprir seu chamado. Ele te capacita no processo. Ele não te abandona no meio da batalha. Ele luta com você. O seu papel é continuar andando, mesmo com dúvidas, mesmo com lutas internas, mesmo com falhas recentes. Você não precisa ter vencido todas as batalhas para ser instrumento nas mãos dele. Você só precisa estar disposto a continuar dizendo sim, mesmo que com voz tremendo.
Muitos deixam de viver grandes promessas porque confundem a intensidade da luta com um sinal de que erraram o caminho. Mas, na verdade, essa intensidade é a evidência de que algo está para nascer. E como todo nascimento, vem com dor, pressão e esforço. Agora quero saber, você já viveu um momento assim? Em que os ataques se intensificaram exatamente quando algo importante estava prestes a acontecer na sua vida? Compartilhe nos comentários. Sua experiência pode ajudar outros a entenderem que não estão sozinhos nessa batalha. As armas da vitória. Agora que você reconheceu os sinais da batalha espiritual, é hora de se posicionar com as armas certas para vencer. Nenhuma dessas batalhas é invencível quando você utiliza as ferramentas espirituais que Deus já colocou à sua disposição. Aqui estão 5 armas poderosas e como usá-las de forma eficaz. 1. Transparência radical. Essa é a arma que quebra as correntes do isolamento e da vergonha. Levar suas lutas para a luz desarma o inimigo imediatamente. A transparência radical não é apenas admitir uma falha ocasional. É se comprometer com um estilo de vida honesto e vulnerável diante de pessoas confiáveis. Escolha alguém espiritualmente maduro, que tenha autoridade e sabedoria para caminhar com você. Pode ser um líder, um discipulador ou um amigo que realmente teme a Deus. Ao confessar suas lutas, você enfraquece o poder do pecado secreto e cria espaço para cura, aconselhamento e apoio genuíno. 2. Jejum estratégico. O jejum não é um castigo corporal, mas uma reorientação espiritual. Ao abster-se de alimentos ou de outras coisas que ocupam o lugar de Deus em sua vida, você envia uma mensagem clara para sua carne. O Espírito está no comando. Esse treinamento espiritual fortalece seu autocontrole e aumenta sua sensibilidade à voz de Deus. O jejum enfraquece o apetite carnal e fortalece o apetite espiritual. Use-o em momentos de tentação intensa, decisões importantes ou quando sentir que sua mente está pesada e sua alma desconectada. 3. Renovação da mente. Essa arma é contínua. Vencer pensamentos impuros exige mais do que resistir, exige substituir. Você precisa reprogramar sua mente com as verdades do reino. Isso acontece por meio da leitura diária da palavra, da memorização de versículos e do uso intencional de declarações de fé. Quando o pensamento destrutivo surgir, substitua de forma imediata e ativa. Cite um versículo, ore em voz alta, declare quem você é em Cristo. Com o tempo, sua mente se torna um campo fértil para o espírito, não para o pecado. 4. Adoração intencional. A adoração é uma arma poderosa porque ela muda a atmosfera ao seu redor e dentro de você. Não se trata apenas de ouvir músicas cristãs, é adorar com o coração, com foco e reverência. Quando você escolhe adorar, mesmo em meio à tentação, você muda a frequência do ambiente. A adoração conecta você com o céu, desloca o foco da sua carne para o espírito e abre espaço para que a presença de Deus reine sobre seus pensamentos e emoções. Coloque louvor em sua rotina, ao acordar, ao dormir, enquanto trabalha. Faça disso um hábito espiritual. 5. Propósito definido. Essa é a arma que direciona e fortalece. Ter um propósito claro é como ter um mapa em mãos enquanto caminha por território hostil. Quando você sabe quem é e para que foi chamado, fica mais fácil identificar o que é distração, o que é armadilha e o que é direção de Deus. O inimigo ama atacar pessoas que estão vagando sem propósito, porque elas são alvos mais fáceis. Mas quando você vive intencionalmente, guiado por missão e convicção, você permanece firme, mesmo em meio ao caos. Descubra seu chamado, ore sobre ele, anote-o e o mantenha à vista.
Essas armas não são teóricas, são práticas, espirituais e acessíveis. Elas foram dadas por Deus para que você não apenas resista ao dia mau, mas vença, avance e cresça mesmo em meio às batalhas. Agora quero te ouvir. Qual dessas armas você mais precisa desenvolver hoje? Compartilhe nos comentários. Vamos crescer juntos nessa jornada. A mentalidade do guerreiro. Para vencer essa batalha definitivamente, você precisa desenvolver a mentalidade de um guerreiro espiritual. Isso significa entender que você não é uma vítima das circunstâncias. Você é um soldado em uma guerra cósmica. Guerreiros não se surpreendem com ataques, eles os esperam e se preparam para eles. Guerreiros não se desesperam quando feridos. Eles tratam os ferimentos e voltam à batalha. Guerreiros não lutam sozinhos. Eles formam alianças e apoiam uns aos outros. Você precisa parar de ver seus desejos como inimigos e começar a vê-los como energia que pode ser redirecionada. A mesma intensidade que hoje te perturba pode se transformar na paixão que alimenta seu ministério, seu propósito, seu impacto no mundo. Grandes guerreiros espirituais da história não eram pessoas sem desejos. Eram pessoas que aprenderam a canalizar seus desejos para propósitos maiores. Eles transformaram fogo em combustível, intensidade em impacto, paixão em propósito. E quando você faz essa transformação, algo poderoso acontece. Você não só vence a batalha pessoal, mas se torna capaz de ajudar outros a vencerem as deles também. Sua vitória se torna testemunho, sua liberdade se torna libertação para outros. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconhece a verdade do que foi compartilhado. Você não está enfrentando apenas uma luta pessoal. Você está no centro de uma batalha espiritual que tem proporções cósmicas. Mas agora, você tem conhecimento. Você pode identificar os sinais, reconhecer as estratégias do inimigo e, principalmente, você tem as armas para vencer. Lembre-se, você não foi atacado porque é fraco. Você foi atacado porque é perigoso para o reino das trevas. Você carrega luz, propósito, chamado divino, e isso incomoda o inferno. Sua pureza não é apenas uma escolha moral, é uma arma espiritual. Sua integridade não é apenas um valor pessoal, é uma força que move montanhas. Seu coração limpo não é apenas uma condição, é uma frequência que se conecta com o céu. E se você sentiu esse chamado e quer se aprofundar ainda mais na sua jornada como escolhido, eu te convido a conhecer o meu livro digital, O Chamado dos Escolhidos. Ele pode te ajudar a entender seu propósito e te dar ferramentas práticas para essa jornada. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora eu quero que você faça algo por mim. Escreva nos comentários: eu sou um guerreiro. Declare isso como um posicionamento, como uma identidade, como uma verdade sobre quem você é. Se este vídeo tocou seu coração, se você se identificou com essa mensagem, dê um like para que mais pessoas possam encontrar essa palavra de libertação. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque juntos vamos continuar essa jornada de descoberta e vitória. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Talvez seja exatamente a palavra que uma pessoa próxima a você está esperando para se libertar. Você não está sozinho nessa batalha. Você é amado, você é escolhido, você é um guerreiro. E guerreiros nasceram para vencer. Agora vá e faça o inferno se arrepender do dia em que decidiu mexer com um filho ou filha do Altíssimo. Sua vitória é certa, sua liberdade é real. E seu propósito é maior do que qualquer batalha que você possa enfrentar. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe sua jornada e que sua luz brilhe cada vez mais forte.